João capítulo 1, todo mundo abriu? Quem abriu diz amém. Aleluia. Nós vamos ler até o verso 18. Mas a palavra de hoje é apenas os versos 1 ao 3, mas para a gente entender todo o contexto de João. Tá? Então, João capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existiam antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Senhor, obrigado por sua palavra, Senhor. Nós estamos diante dela e nós te agradecemos porque a tua palavra é luz para o nosso caminho. Senhor, que as verdades contidas na tua palavra, Deus, elas sejam reveladas e iluminadas no nosso coração, Senhor. Que nessa manhã nós possamos ter um grande impacto pela tua palavra, pela iluminação da tua palavra e conhecermos a ti, Senhor. Em nome de Jesus eu peço sobre todos nós um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Amém. Meus irmãos, João capítulo 1. Nós estamos começando hoje, e no mês de dezembro nós vamos, por 4 domingos, falar especificamente desse trecho de João capítulo 1. E nós vamos pensar juntos a respeito da encarnação do Verbo. Esse é o tema da nossa série, a encarnação do Verbo. É muito importante, irmãos, nós entendermos que Natal não é simplesmente uma festa cultural cristã. Isso se tornou assim. E às vezes, o nosso cristianismo, ele é moldado por festas culturais e rituais. E uma vez que nós perdemos o significado e a grandeza desses momentos, esses rituais eles se tornam celebrações, às vezes, apenas culturais, vazias de significado e espiritualidade. Porque, às vezes, a gente está vivendo a nossa vida e todo ano tem 25 de dezembro. Né? Todo ano a gente celebra em família, às vezes a gente até conta certas histórias a respeito de Jesus, a gente se lembra, né? Não, Jesus realmente nasceu, né? Vamos celebrar o menino, o menino na manjedoura, papapá, e nós nos esquecemos, irmãos, da profundidade do que foi esse dia, da grandeza que é esse dia, esse momento. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o que João escreve aqui, irmãos,
é extremamente profundo e quando nós compreendemos pelo Espírito isso aqui, inevitavelmente, repito, inevitavelmente isso nos conduz à adoração. Compreender Jesus como Deus nos leva a adorá-lo. E é isso que nós vamos tentar trabalhar aqui nesse momento. Então, aqui nesse texto, nós vamos entender que, e especificamente hoje, na mensagem de hoje, que o verbo ele é eterno. Que Jesus ele não começou quando ele apareceu lá, quando as pessoas acham que ele apareceu há 2000 anos atrás em Belém. Jesus, ele é eterno. Mas é importante a gente entender o livro de João. João, ele é o último ou um dos últimos livros a serem escritos, por volta de 85 a 95 depois de Cristo. É importante a gente compreender isso, irmãos, porque quando João escreve essa carta, ele escreve com um objetivo. E nós vamos ver, abra a sua Bíblia lá em João capítulo 20. João capítulo 20, verso 31. Diz assim, ó, mas estes foram escritos, versículo 30, só para a gente entender. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então qual é o grande objetivo de João? Mostrar para nós que Jesus é Deus. Jesus não é um menino. Jesus não é um ser humano que recebeu um espírito. Jesus não é, como diziam alguns hereges do primeiro século, uma emanação de Deus. Jesus não é apenas uma luz de Deus. Jesus não é, como o sol, apenas a luz do sol. Jesus é Deus. Quando nós compreendemos, e João vem para escrever isso, ele nos mostra que sim, Jesus é Deus. E por isso que ele começa a respeito do princípio e no final ele fala a respeito disso. Tudo isso foi escrito para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é Deus. Então, João, ele vem para nos mostrar isso. E por que João ele vem para nos mostrar isso? Por causa daquilo que estava surgindo no meio dele. Então, é interessante, gente, que João ele usa essa palavra do verbo, ou essa palavra do logos, para mostrar quem é Jesus. Então ele diz, no princípio era aquele que é a palavra, ou em outras versões, no princípio era o verbo. E essa palavra, verbo, palavra, ou no grego logos, ela significa e traz um significado muito grande para a pessoa de Jesus. Porque naquele tempo estava surgindo uma heresia chamada dos gnósticos. E o que essa heresia dizia? Que o mundo espiritual não se envolvia com o mundo físico. Então, por causa disso, era impossível que Jesus fosse Deus. Porque Jesus não poderia se encarnar. Deus não poderia se misturar com a matéria. Afinal, tudo que é matéria é mal. Tudo que é físico é mal. Só é bom aquilo que é espiritual. Então Jesus não poderia se envolver com a realidade física, porque ele estaria se envolvendo com aquilo que era pecaminoso, caído. E quando João ele mostra que Jesus é o Deus encarnado, ele vem para combater esse tipo de pensamento. E logos no mundo grego, como os gregos, esse pensamento vinha dos gregos, eles entendiam que esse logos era algo que não poderia se envolver também com essa questão da matéria. Era algo impessoal, era apenas um ser, uma palavra, era apenas uma entidade, digamos assim, que estava deslocado da humanidade. Mas João
vem mostrar que a palavra era Deus. Irmãos, pasmem, por que João diz isso? Porque ele está lembrando também do Antigo Testamento. Ele está lembrando que todas as vezes que Deus dizia algo, ele estava lembrando que todas as vezes que a palavra de Deus se manifestava, João está dizendo que era o próprio Cristo. Pense lá no Antigo Testamento, irmãos. Pense lá em Gênesis 1. E lembre-se que à medida que Deus se move pela sua palavra, João está dizendo, gente, que é Jesus Cristo. Não tem como isso não nos levar à adoração. Saber que o Logos é Jesus. Saber que o Logos não é apenas a manifestação, sabe, simples de algum ser que não se importa com a humanidade. Irmãos, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Por isso que João, ele nos mostra isso. E a primeira coisa que a gente vai compreender nisso tudo é exatamente essa. No princípio era o Verbo. E é interessante que João é como se ele fizesse uma nova leitura de Gênesis 1. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo da Bíblia. Irmãos, eu estou assim, extasiado com essa realidade. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora volta lá para João capítulo 1. No princípio era a palavra. Ah, gente, não tem como a gente não vibrar com isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João capítulo 1 começa, no princípio era a palavra. Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus, no princípio era a palavra, João capítulo 1. Gênesis 1, 2, 1, 3, disse Deus, haja luz. Irmãos, João está nos ensinando que Jesus sempre esteve lá. João está nos ensinando que não apenas no princípio de todas as coisas, mas Jesus estava antes de que as coisas fossem criadas. O mundo foi feito por intermédio de Jesus. O Logos é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo não aparece simplesmente no início da criação. Ele já era. Ele possuía a glória. Por isso que em João capítulo 17 ele pede essa glória que ele tinha com o Pai antes. Então João ecoa Gênesis capítulo 1, mostrando que a palavra de Deus não é como os gregos e os gnósticos estavam descrevendo que ele era, mas que ele era o próprio Deus. O próprio Deus. A segunda coisa diz que o Verbo estava com Deus. Então isso mostra uma relação do Pai com o Filho. O Filho estando com o Pai e o Pai estando com o Filho. O Verbo está com o Pai, não num local físico, mas no modo da presença que mostra essa essência da divindade. E isso mostra para nós a respeito da doutrina da Trindade, que fala para nós que existe o Pai, o Filho e o Espírito, e essa comunidade é o nosso Deus. Então, ele estava com Deus. Isso nos mostra que Jesus, de fato, estava no início com Deus. E o Verbo era Deus. Então, João está nos ensinando que Jesus não estava apenas no princípio, ele não estava apenas com Deus, mas que Jesus, de fato, era Deus. Então, ele diz, e era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. E isso nos mostra que Jesus, de fato, era
a manifestação de Deus. O Verbo, ou Jesus, não era apenas um intermediário, não era um semideus. Jesus não era uma criatura espiritualmente elevada. Jesus era Deus. Irmãos, isso é importante para nós, porque não só isso ocorria no primeiro século, mas nos nossos dias nós vemos diversas seitas que até acreditam em Jesus. Até dizem que Jesus é um ser legal, mas eles não acreditam que Jesus é Deus. E um fundamento da nossa fé é o fato de que Jesus é Deus. O islamismo acredita em Jesus como um profeta. Os testemunhos de Jeová acreditam em Jesus como um ser humano espiritualmente elevado e um dentre outros deuses. Jesus é Deus. Jesus é Deus. A encarnação mostra que Jesus é o Deus que olha para nós. A quarta coisa é que o Verbo ele é agente da criação. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é o agente ativo da criação. Deus não criou simplesmente por meio do Filho, ele como um rei que usa servos. Ele criou a partir do Filho. Gente, entende uma coisa? Jesus estava lá junto com o Pai, criando todas as coisas. Isso mostra para nós que ele e o Pai não agem separadamente. E que o Verbo, ele estava lá com Deus de fato. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, versos 27 ao 30. Provérbios capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 27. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava lá ao seu lado. E era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Jesus estava com o Pai, criando todas as coisas. O Verbo era o agente ativo da criação, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Eu acho que ficou muito claro para nós que Jesus não surgiu no dia que ele nasceu na Terra. Hoje, especificamente, nós não vamos falar muito sobre a questão da encarnação, mas nós precisamos entender o Jesus, irmãos, que estava antes de todas as coisas serem criadas. Jesus é Deus, gente. Merece a nossa devoção, merece a nossa adoração, não como um ser humano elevado, mas como Deus, que de fato Ele é. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E algumas aplicações para o nosso coração a partir dessa verdade. Se o Verbo é eterno, você precisa saber que o nosso passado não define o nosso futuro. Se o Verbo de Deus é eterno, o nosso passado não define o nosso futuro. Isso mostra que Jesus ele pode transformar a nossa vida. Ele existia antes de tudo, inclusive antes dos dilemas que acompanharam a nossa existência. Jesus sempre existiu antes das nossas dores. Antes dos pecados da humanidade, Jesus estava lá. Apocalipse capítulo 20, se eu não me engano, diz que o Cordeiro de Deus foi oferecido antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi oferecido antes da fundação do mundo.
Então não importa quão bagunçada seja a sua história, Jesus pode transformá-la, porque ele antecede a todas essas coisas. Irmãos, entenda o seguinte, Jesus não é surpreendido por nada. Jesus não é surpreendido nem por suas crises, nem por suas alegrias. Ele não é surpreendido. Por isso ele pode transformar qualquer dor em satisfação nele mesmo. Se o Verbo estava com Deus, nós precisamos entender que nós não vivemos sozinhos. Não vivemos sozinhos com Deus e não vivemos sozinhos, isolados dos filhos de Deus. Irmãos, Deus é uma comunidade composta do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai não é o Filho não é o Espírito, mas o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito é Deus. Isso é uma comunidade. E isso revela para nós que nós também vivemos em comunidade. Então esse papinho de que não, eu sou crente, eu não vou me envolver e não ter compromisso com outros filhos de Deus, não cola. Não cola, não entra nisso. Ah não, isso aí está passado. Vou viver minha espiritualidade aqui, sozinho, está tudo bem. Não cola. Não está certo, é errado. É pecado. O cristão não foi feito para viver sozinho. E se o próprio Deus vive em comunhão, a igreja não pode viver em individualismo. Por isso que nós precisamos batalhar pela unidade. Terceira coisa, se o Verbo é Deus, então ele não é apenas útil para nós. Ele é digno da nossa adoração, como eu disse. Irmãos, isso precisa fazer com que nós o adoremos. Jesus é Deus. E quando nós cantamos canções que revelam essa verdade, isso precisa nos fazer vibrar. Porque imagina só, Deus se fez homem. O Deus que estava antes de todas as coisas, decidiu se tornar um menino frágil. Decidiu se tornar um bebê. Ele é digno de adoração. Ele não é simplesmente um mestre sábio, ele não é simplesmente um profeta muito poderoso, um mentor. Jesus não é o seu coach. Jesus não é o seu terapeuta. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Nós o adoramos. Quarta coisa, se todas as coisas foram feitas por Ele, então a nossa vida não é por acaso. Deus não nos chamou para esse mundo por acaso, irmãos. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não fomos um acidente. Se você nasceu, não importa a circunstância, o momento, Deus desejou que você nascesse. Se você vê, mas, pastor, eu te contasse minha história, você chora. Posso chorar mesmo. Mas eu tenho convicção de que Deus quis que você nascesse. Você foi criado por Deus. E simplesmente o fato de você estar aqui, ouvindo essa mensagem, é o fato de que você está em Deus. E Deus ama a sua vida. Se nada foi feito sem Ele, então nada pode sobreviver sem Ele. Ele sustenta todas as coisas. Jesus não é alguém que está, como diziam outros aí, que como se ele tivesse apertado a corda de um relógio e soltasse o mundo para viver, a sua própria sorte. Jesus não é esse. Jesus está sentado num alto sublime trono, governando todas as coisas com justiça e juízo. Filipenses capítulo 2, verso 11, nos mostra isso, que Deus deu a Jesus um lugar de autoridade. Deus deu a Jesus um lugar de autoridade depois da cruz do Calvário. Salvar você. Ele executou essa salvação, te chamou no tempo presente. Ele é suficiente, irmão. Você não precisa de tudo aquilo que você acha que você precisa. Nós não precisamos de tudo aquilo que achamos que precisamos. A única coisa que realmente a alma humana precisa é de Jesus Cristo. A nossa eternidade depende disso, gente. A nossa eternidade não depende de outra coisa. A nossa eternidade depende de Jesus Cristo ressuscitado. Depende disso, irmãos, do Deus
sabe, que se encarnou, da segunda pessoa que se encarnou em Jesus, ressuscitou e conquistou um lugar para nós na eternidade com Ele. A nossa eternidade depende disso. Depende do Jesus que olhou para nós. Claramente nós respondemos a isso, mas o fato é, nós precisamos única e exclusivamente de Jesus. Ele deve ser a nossa satisfação. Nada mais precisa ser adicionado. Nenhum substituto precisa ser aceito. Nenhuma promessa pode competir a isso. Como dizia Thomas de Kempis, Jesus é de uma natureza tal que Ele não admite rivais. Jesus é de uma natureza tal que Ele não admite rivais. Jesus não admite rivais. Cristo não é a parte principal da nossa fé, irmãos, ela é toda a nossa fé cristã. Nossa fé cristã está em torno da pessoa de Jesus. Por isso o Natal, a primeira coisa que nós precisamos compreender, que Natal é o momento onde nós estamos entendendo que Jesus é o Verbo eterno de Deus. Nós precisamos entender que Jesus é o Deus que estava no princípio, por meio das coisas foram criadas, as coisas foram criadas por intermédio dele. Jesus estava lá. Ele estava lá. Ele estava com Deus, no princípio com Deus. Jesus era o Verbo, Jesus é o Verbo de Deus, Ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E isso é suficiente para nós. Isso nos mostra que Jesus é suficiente para cada um de nós, para a nossa existência. Você pode ficar de pé, nós vamos orar, pedir ao Senhor para que ilumine o nosso coração a partir dessa palavra.